Fala pessoal do Portal do Palestra, tudo bem com todos? Muito obrigado pela presença de todos aqui. É muito importante ter vocês aqui no nosso podcast, no famoso PalestraCast. Meu nome é Thiago Gomes, estou disponível aqui para ajudá-los e sempre trazer a melhor informação sobre o maior campeão do Brasil, tá bom? Então, alguns recados rápidos. Nosso Instagram, que é o insta.palestra, não esquece de visitar, muito importante. Segue a gente também, muita coisa interessante acontecendo por lá. E o nosso site, portaldopalestra.com.br. Independente de onde você estiver ouvindo ou vendo a gente aqui, muito obrigado, inscreva-se, ative o sininho se você estiver no YouTube, se você estiver nas plataformas de podcast também, não esqueçam de seguir a gente, tá bom? E é isso. E encaminhe para os palmeirenses que vocês admiram aí, os palmeirenses que vocês gostam, porque a gente tem muitas opções aí para trocar ideia, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com alguns assuntos importantes. Deixa eu só acertar um pouquinho o áudio aqui, ao vivo, né? Para todo mundo ouvir bonitinho o que a gente está fazendo aqui. Maravilha, vamos lá. Vamos falar sobre alguns assuntos. Primeiro, obviamente, não dá para a gente não falar sobre o clássico, a vitória do Palmeiras no Morumbi. Que sequência de pagação de mico São Paulo, hein? Primeiro, aqueles torcedores lá do São Paulo com aqueles mijões de criança com um B na barriga. Cara, ridículo, ridículo. Parecia um monte de camisinha andando. Feio demais. Pagaram um mico violento. Mas querem provocar de Série B? O que eles não sabem é que nós realmente caímos 2 vezes. Tivemos os nossos problemas históricos, estruturais, políticos. Todo mundo sabe disso, todo mundo lembra disso. Mas o Palmeiras voltou. O Palmeiras voltou em campo. O Palmeiras não desmente isso. Já o São Paulo desmente, acha que não caiu, enfim, tenta usar regulamento. A gente conhece a história, né? Então, o Palmeiras, diante de tudo isso, aí fizeram uma baita de uma festa, acharam que iam assumir a liderança e ficar, enfim, faz tanto tempo, né, que o São Paulo não tem uma distância maior na liderança, eles acharam que iriam, nossa, voar. E o Palmeiras deu a resposta, né? O Rui Costa, durante a semana, falando, tentando colocar arbitragem, tentando ganhar fora de campo, aquela estratégia velha, né, de Eurico Miranda, enfim, não deu certo. Aí, 2 jornalistas aí que a gente conhece, que são São Paulinos, já na semana falando que, nossa, que absurdo, colocou esse árbitro, colocou não sei o quê, ai, o gramado, ai, não sei o quê, porque o Palmeiras, porque já aconteceu, enfim, tentaram manipular antes do jogo, não deu. O Palmeiras entrou em campo, venceu por 1-0 com um gol do John Arias. Aliás, hein, vou deixar registrado aqui. Que reforço, hein? Que reforço, cara. John Arias é excelente. Ele é um cara que parece que a bola cola no pé dele, ele é magnético, joga muita bola, ele tem muita visão de campo. E que passe do Flaco Lopes também. Que passe pro gol, né? É uma visão absurda, assim, já dá para entender que eles conseguem se achar dentro de campo. O Palmeiras conseguiu se movimentar muito bem. O primeiro tempo maravilhoso, Palmeiras jogando bem, conseguindo armar, matando o São Paulo. O segundo tempo deu uma relaxada, assustou um pouco porque caiu muito de produção. Depois o Palmeiras voltou de novo e conseguiu manter ali um platô, né, de produção. Conseguiu ali segurar o ímpeto do São Paulo, que tentou partir para cima, segurou o jogo, o Palmeiras saiu com os 3 pontos, líder absoluto do Brasileirão, de fato contra tudo e contra todos, de fato contra tudo e contra todos, porque aquelas movimentações pré-jogo foram ridículas, tentativas de manipular, enfim, o São Paulo sempre foi assim, né, um pouco sorrateiro, querer pegar pelas beiradas e falar besteira e tentar ganhar de uma outra forma, eles sempre foram assim. E não deu certo. Né? Palmeiras campeão paulista, líder do Brasileirão,
Agora vem a Libertadores aí com o grupo já definido, tem a Copa do Brasil que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo certo, tudo encaminhando e reverberando bem para quem trabalha, para quem investe, para quem não se envolve em escândalo, para quem não tem presidente impeachmentado, enfim, né? Então, seguimos o jogo aqui. Vamos para o segundo assunto importante também, hein? O Lauro Jardim, do Globo, que é um jornalista muito bem conceituado, inclusive, um cara que tem muito trânsito no futebol, muito trânsito no jornalismo, ele não tem motivos para inventar uma história, e também não inventaria uma história do nada, assim como se fosse, enfim, né? Falou que o Nubank se interessou em comprar os name rights do Allianz Parque. O que é o name rights, né? É o nome do estádio. Então, a Allianz Seguros comprou até 2044 os direitos de estampar o nome no Allianz Parque. Por isso que se chama Allianz Parque. Diante disso, com esse contrato até 2044 e com o interesse do Nubank, de acordo com o Lauro Jardim, o Palmeiras ganharia aí 10 milhões de dólares por ano do Nubank. Daria uma média de 50 milhões até 2044, é só fazer uma continha aí de quanto que dá. É uma bela de uma fortuna. Mas, hoje, pelo que eu avaliei, pelo que eu conversei com algumas pessoas, enfim, a gente vai entendendo a notícia e vai conversando, vai perguntando, vai entrando num processo aí de apuração. E o que eu descobri foi o seguinte: hoje é muito difícil o Palmeiras se desvencilhar da Allianz. Primeiro, pelo bom relacionamento que tem, nunca teve problema. Uma empresa que paga certinho, uma empresa idônea, uma empresa que tem acurácia, né? Uma empresa que dificilmente terá problemas futuros, como a gente teve a Fictor, que infelizmente se envolveu em algumas questões complicadas economicamente. Então, o Allianz Seguros dificilmente trará esse problema. Então, isso conta muito no mercado de futebol. Muito, tá, pessoal? Muito. Não estou dizendo que o Nubank pode ter problemas. Mas, comparando as duas empresas, a Allianz Seguros traz mais segurança ao Palmeiras. Por isso que hoje é muito difícil isso acontecer. Como que isso poderia caminhar, né? Vamos dizer, como que isso poderia ter um progresso, uma progressão? Se o Nubank oferecer uma luva, o que é uma luva? É um dinheiro pré. Então vamos supor, de repente o Nubank fala, eu dou 100 milhões de luvas para vocês romperem com a Allianz Seguros e aí a gente entra até 2044. Isso poderia acontecer. É a única forma no momento, de fato, do Palmeiras romper o contrato com a Allianz Seguros e partir para um Nubank, tá? Então, na minha visão, pelo que eu senti, praticamente impossível, então provavelmente seguiremos aí com a Allianz, o Allianz Parque, o nome de Allianz Parque, tá? Não teremos mudanças quanto a isso. Palmeiras satisfeito, tudo bem, tudo encaminhado, tudo tranquilo e segue o jogo, tá? E para a gente finalizar o nosso papo de hoje, o Palmeiras já sabe o adversário da Copa do Brasil, é o Jacuipense da Bahia. É a quinta fase da Copa do Brasil, tá? Quinta fase, olha só o tamanho que ficou a Copa do Brasil. Ainda bem que compensa financeiramente em caso de título, né? E hoje teve o sorteio na sede da CBF. O Palmeiras vai jogar contra a Jacuipense da Bahia. Eu confesso para vocês que eu não conheço, tá? Não conheço. Acho que é um time que merece respeito por estar na Copa do Brasil, obviamente. Então, é importante. E outra, é uma coisa que é uma situação que é preciso sinal de alerta e cuidado. O jogo final será na Bahia, entre os dias 13 e 14 de maio. O jogo de ida será no Allianz Parque entre os dias 22 e 23 de abril. Então, por ser uma decisão fora de casa,
com um adversário que a gente não conhece, a gente não sabe, obviamente que com investimentos muito menores que o Palmeiras, com uma injeção financeira muito pequena, mas é futebol, 11 contra 11. Eu vi muita gente falando do sorteio da Libertadores, de Sporting Cristal, de Júnior Barranquilla, principalmente os rivais, né? Porque a gente não comemora nada antes. Então os rivais falando que a gente pegou um caminho super fácil, pegou um caminho tranquilo. Pessoal, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa porque são jogos difíceis, jogos fora de casa, que tem a torcida do outro lado, é ida e volta na Libertadores, na Copa do Brasil também, então não é bem assim, tá? Então o Palmeiras vai pegar Jacuipense na Copa do Brasil e eu vou dar uma análise aqui, tá? O último título do Palmeiras na Copa do Brasil foi em 2020. Não faz tanto tempo assim, são 5 anos. Porém, é um torneio que é tiro rápido, entre aspas, né? Fizeram um pouco maior, agora vai até o final do ano, mas é um torneio tiro rápido, é um torneio mata-mata, certo? Que o Palmeiras precisa melhorar essa questão do mata-mata de acordo com o histórico que o Palmeiras tem desde 2020. Então tem que melhorar esse histórico e principalmente garantir a hegemonia nacional dos títulos, certo? Porque é um título nacional onde o Palmeiras vai conseguir se distanciar um pouco mais do Flamengo, um pouco mais do Santos que estão ali para trás. E também, o que é bem importante, o tamanho da grana de premiação. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, vale a pena o Palmeiras buscar esse título por hegemonia nacional, por dinheiro também e para se distanciar dos rivais aí que estão na cola ganhando título nacional, principalmente o Flamengo, né, ganhando título nacional com uma certa frequência, tá? Então é importante, muito importante o Palmeiras tentar ver a Copa do Brasil com bons olhos. Por que eu tô falando isso também? Porque o ano passado a gente abdicou do Campeonato Brasileiro pela final da Libertadores. Esse ano, com um elenco mais recheado, com um elenco mais completo, com um time titular e um time reserva bons, muito bons, dá para buscar. Dá para buscar. Né? Então, também não dá para ficar vacilando em clássico dentro de uma Copa do Brasil. Se o Palmeiras cruzar com, enfim, com rivais aí, tem que trabalhar para evitar isso, que foi o que aconteceu em 2025 na Copa do Brasil, né? E buscar o título, tá? Buscar o 5º título da história seria maravilhoso, né? Então vamos torcer. Nossa caminhada começa contra a Jacuipense na Bahia, no Allianz Parque, entre os dias 22 e 23, e na Bahia entre os dias 13 e 14 de maio. Então já deixa aí na agenda, porque vão ser jogos importantes. Claro, vai jogar em casa, de repente o Palmeiras pode decidir fazer 4, 5 gols e aí decide fora de casa já com uma certa tranquilidade, como pode sair daqui com 0-0 e coração na mão, né? Então vamos acompanhando aí o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, agradeço de coração, agradeço de verdade. E não esqueçam, sigam a gente lá no Instagram, insta.palestra, visitem portaldopalestra.com.br e é isso, tá bom? Não esqueçam, estamos juntos, um grande abraço e valeu, avante palestra!